Cumprimentos a todos. Vamos dar continuidade às nossas entrevistas para o site montijoportugal.com, site que faz parte integrante da AMT, Associação Cultural Montijense. Hoje temos a presença da candidata do PSD, Mercedes Borges. Bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, peço-lhe para traçar o seu perfil e as razões da sua candidatura à Câmara Municipal de Montijo. Muito obrigada. Permita-me, em primeiro lugar, que saúde e cumprimente a AMT, não é? Pela sua atividade e por esta grande participação cívica, que cumprimento também todos os que estão-nos a ver e saúde este envolvimento nas eleições autárquicas, em que é dada a possibilidade a todos os candidatos de poderem expor e chegar ao maior número possível de montijenses. É uma iniciativa que, por isso, cumprimento e saúdo. Relativamente ao meu perfil, sou uma mulher simples, uma mulher de trabalho, fiz a minha carreira a estudar e a trabalhar, fui a carreira mais intensa ao nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde sou técnica superior consultora e onde exerci vários cargos como diretora do Centro de Emprego do Barreiro, ao Centro de Emprego do Montijo, Centro de Formação do Seixal e a outros lugares ao nível dos serviços centrais, e depois ao nível também de governadora civil, onde estive também, tive muito gosto. Posso dizer que como autarca também já tive, quer no Montijo, na Assembleia Municipal. Comecei muito jovem ainda com o então Presidente, pessoa que, não sendo do meu partido, por quem tive um respeito e nutro um respeito muito grande como democrata, foi o Sr. Enfermeiro Antero Brotas, que Deus tem, portanto, e que com ele, integrada nas listas do PSD, nos mandatos que ainda eram de 3 anos, não eram de 4, iniciei a minha experiência autárquica. Tive também ao nível da Assembleia Municipal do Montijo e hoje sou candidata à Câmara Municipal do Montijo, tendo sido, entretanto, e estou no exercício recente, é o segundo mandato, mas foi de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, portanto, as funções de deputada eleita pelo Distrito de Setúbal. E candidato-me porque, tendo a minha carreira profissional já numa fase em que posso me dedicar ainda mais aos projetos que sempre me mobilizaram, que isto vai de cada um de nós. Sempre estive ligada a causas públicas e candidato-me ao Montijo porque acho que há necessidade de dar uma oportunidade e trazer no espaço democrático uma nova opinião, um novo projeto, um projeto que envolva todos, que leve o Montijo a ser de todos para todos. Não é uma frase feita. Eu sinto que o Montijo, nos últimos tempos, se tornou um espaço, quem está comigo tudo bem, quem não está comigo não tão bem, ou seja, não envolve, não leva à participação. E o Montijo foi sempre uma terra que soube acolher. Os filhos da terra sempre souberam acolher os que para cá vieram. Muitos dos que cá estão, os seus filhos, os seus netos, também sabem acolher muito bem, e o Montijo teve sempre essa fantástica oportunidade de deixar as pessoas crescer, desenvolver-se. É uma terra de gente empreendedora, mas também de pessoas que gostam de fazer coisas novas. Montijo teve uma oportunidade de ouro, que foi a abertura das novas redes viárias, entre elas a Ponte Vasco da Gama, em que a autarquia, gerida pelo Partido Socialista, teve a oportunidade de recolher imensos fundos, de transformar o Montijo num concelho muito desenvolvido, de captar imensos investimentos, transformar a nossa zona ribeirinha e, acima de tudo, valorizar a participação cívica das pessoas, quer ao nível cultural, quer ao nível social, quer nos mais diversos planos. Isso não aconteceu. E quando me convidaram pelo Partido Social Democrata para desenvolver este projeto, depois de muita ponderação, aceitei com gosto, e o que hoje apresento aos montijenses é um projeto que quer envolver todos, que vai para além do Partido Social Democrata e das nossas únicas ideias. É um projeto que quer trazer ao Montijo a alegria e o brilho de outros tempos. Sabemos que não é fácil, sei de antemão, e quem me conhece, que sou uma mulher de trabalho, e o que vou e apresento aos montijenses é um projeto sustentado com uma visão que integra o concelho no seu todo, desde
da cidade, do seu centro histórico, mas também às freguesias rurais que tão abandonadas têm estado nos últimos tempos. Na democracia todos nós temos a possibilidade de pensar diferente e é esta a grande riqueza da democracia. Debatemos, discutimos, defendemos com forte convicção as nossas ideias, mas para além disso tem que estar sempre presente o enorme respeito e capacidade de ouvir, de entender e de pensar que esta comunidade, que é uma comunidade abrangente, que acolheu não tão bem como devia ter acolhido os novos moradores, que os tem que ajudar a sentir-se parte integrante da nossa cultura, das nossas tradições, dos nossos saberes, de fazê-los sentir parte desta comunidade e também nós termos como munícipes, como cidadãos, uma participação ativa. Este projeto, ao introduzir o orçamento participativo, apela a todos esse envolvimento na definição dos projetos que quer construir para o Montijo. Quando nós defendemos que muitas das nossas tradições, que se nos distingue de outros concelhos, de outras localidades do país, têm que voltar a ser repostas, têm que voltar, eu diria, a ter alma, a ter paixão na nossa terra, a gostarmos. Este desmazelo, este desinteresse, esta indiferença que se nota e que não se resolve com o apressado de obras em altura de eleições, tem que estar muito presente no dia-a-dia e temos que contrariar. E contrariamos todos juntos, com uma grande capacidade para ouvir, para respeitar e para, dentro das nossas ideias, defendê-las melhor possível, mas com um grande respeito democrático. Um dos projetos eleitorais das últimas autárquicas que o PSD tinha em mente era a construção de umas piscinas na zona ribeirinha. Acha que se ainda mantém firme na sua implementação ou acha que já não faz sentido, que existem outras infraestruturas e outros projetos eleitorais mais importantes que este? Eu tenho por hábito, e quem me conhece, de pôr as coisas de uma forma muito clara. Eu não gosto muito de promessas que vão passando de programa eleitoral em programa eleitoral e em programa eleitoral. Um programa eleitoral é um conjunto de objetivos, de ambições, no nosso caso, e esse não está lá incluído. Efetivamente, reparou, não está. A nossa aposta é no desenvolvimento de uma zona ribeirinha que nos permita voltarmos para o rio. Nos últimos anos temos estado de costas voltadas para o rio. A deslocalização dos barcos para o cais de Seixalinho não só deixou abandonado grande parte da nossa zona ribeirinha, recentemente com algumas obras, mas que não trouxe vida, não trouxe desenvolvimento, não projetou aquele espelho de água para que seja um espaço de lazer agradável, onde as pessoas possam conviver, onde se atraia a sociedade e a partilha de experiências e intergeracional. Portanto, o Montijo perdeu muito com essa deslocalização e sofreu-se imenso. O que nós pretendemos para ali de São Envolver são espaços de lazer, espaços de diversão, mas também espaços que proporcionem o desenvolvimento do desporto e não só. A cultura também se pode fazer junto ao rio. Assumir que vamos fazer piscinas numa altura em que as finanças, quer da autarquia, quer a nível nacional, não são tão saudáveis quanto isso, é assumir algo que não é realista. Temos que ser objetivos e há prioridades. E haverá prioridades de certeza. Se tivermos meios financeiros libertos, com todo o gosto faremos as piscinas que os montijenses bem merecem. Muito bem. Então, em termos de programa eleitoral, qual ou quais as grandes ambições do seu elenco para revitalizar o Montijo? O Montijo precisa de ser revitalizado e nós pretendemos, com a maior brevidade possível após a nossa eleição, desenvolver um plano de revitalização do centro histórico do Montijo. Revitalização urbana, temos que recuperar, está degradado, estão as casas a cair, portanto temos que ajudar. É certo que são iniciativas dos proprietários, mas criar condições, e a legislação existem os instrumentos para que isso possa ocorrer, para definir um conjunto, uma área
determinado onde pode ocorrer um plano de reabilitação urbana do centro histórico, tornando-o mais agradável, mais funcional, mais agradável à vista e permitindo captar novos investimentos que venham servir como âncora para poder potenciar o comércio local. O comércio que definha, que, como já referi, com a saída dos barcos do cais de vapores, portanto para o Seixalinho, ficou muito debilitado, deixou de ter inúmeras pessoas a circularem no centro do Montijo, que com as novas superfícies que se vieram aqui instalar, sofreu uma forte concorrência, uma concorrência muito desleal, mas que necessita de apoios, dinamizando iniciativas no centro do Montijo, na sua zona envolvente, cativando investimentos, como já referi, que possam ajudar a revitalizar e a reabilitar esta zona. Nós também estamos a perder, ao nível do centro histórico do Montijo, muitos habitantes e precisamos de jovens, precisamos de novo que as pessoas voltem a residir no coração da cidade, e temos que olhar para a cidade num todo, com um plano estratégico de mobilidade também, mas onde existe a alma, existe convivência e as pessoas voltem a acreditar que vale a pena investir. Mas aí, nesse caso específico, se calhar também já é um problema dos proprietários das casas, que pedem um preço exorbitante porque as casas se situam no centro da cidade, ou não concordam? Um preço exorbitante eu concordo, mas se apostarmos num plano em que os proprietários podem reabilitar as suas casas e face à liberdade que há hoje das pessoas poderem escolher, e vão escolher de certeza absoluta onde for mais conveniente para a sua vida, eu acho que os proprietários também vão ter que ter capacidade para considerar que o investimento que vão fazer e o que vão beneficiar, que o investimento terá que ser também e muito voltado para permitir que haja casais jovens e menos jovens, mas será sempre quem procura uma casa, de uma forma geral, são os jovens que constituem a família, de uma forma geral, que lhe deem a oportunidade de eles se fixarem no centro do Montijo. Pensa que nestas eleições autárquicas a conjuntura do governo PSD e a cada vez maior insatisfação do povo português podem prejudicar a sua intenção de voto e assim não conseguir os resultados desejados, ou acha que nas eleições autárquicas isso não se passa? Tenho consciência que o PSD está no governo a tentar cumprir aquilo que outros não só deixaram o país numa situação muito crítica, como pelas mãos do PS foi trazido para o país os financiadores conhecidos pela Troika, e ao qual nós estamos vinculados pelo memorando. Compreendo que o governo está a fazer e a adotar medidas pouco simpáticas. Sei que isso poderá ter alguma influência junto de algumas pessoas, não escondo essa situação, mas o que eu me apresento aos montijenses é com um projeto para o Montijo, e penso que o que está em causa é o Montijo. É saberem se querem a continuidade das políticas que têm sido seguidas até agora, em que o Montijo perdeu muito da sua identidade. Perdeu as suas festas, as suas tradições, o seu carnaval, o seu desenvolvimento não foi planeado, as suas freguesias rurais, nomeadamente Canha, Pegões, estão completamente devotadas ao abandono, e aqui na cidade as pessoas notam que reina o desmazelo, reina o abandono, a indiferença. Para acima de tudo, há um sentimento de perda. Como é conhecido recentemente, perdeu a Câmara por atos que assumiu publicamente no debate. O candidato do Partido Socialista se extraviou um documento, ele admitiu, perderam-se 3.300.000 euros de fundos comunitários que podiam ter sido investidos, podia ter sido criadas novas dinâmicas e novas respostas e bem-estar para a comunidade montijense. Não ocorreu, é este conjunto. De certeza que os montijenses são pessoas inteligentes e saberão distinguir das obras que são anunciadas e feitas em cima do ato eleitoral e de um projeto estruturado, um projeto que visa trabalhar com todos, para todos,
não com sectarismos nem com divisões. A nossa lista é bem abrangente da sociedade civil, enquadra pessoas independentes que aderiram a este projeto porque acreditam que o que queremos é construir respostas o melhor possível e para o bem comum da nossa sociedade. Por isso acho que é uma questão de opção. Ou ficam com o que têm, estão felizes, assim farão, ou então têm um voto útil, claro e objetivo numa opção, que é a candidatura do Partido Social Democrata, para construir um Montijo mais participativo, mais aberto à comunidade, mais desenvolvido, que aposte muito, mas mesmo muito, na captação de investimento, na recuperação dos espaços públicos, na cultura, no desporto, na participação cívica dos cidadãos e, ao fim e ao cabo, um Montijo de todos e para todos. Sendo a nossa associação a AMT, a Associação Cultural Montijense, composta exclusivamente por jovens, quais as políticas que pretende para cativar os jovens do concelho do Montijo? Eu diria que é das perguntas abrangentes que me é colocada. Primeiro, porque o Montijo é uma terra com muitos jovens, o que é muito bom. Depois, o Montijo também é um concelho com um movimento associativo muito forte, muito dinâmico, transversal a todas as áreas e que sempre deu provas, no plano cultural, de um grande dinamismo. Deixe-me recordar-lhe, como todos sabem, e eu não escondo isso, não nasci no Montijo, sou descendente do meu pai é de Montijo, e sua família do lado materno, portanto a minha avó materna, são aldeanos. O meu pai é aldeano, nasceu em 1920, portanto precisamente no último ano, antes de passar a Montijo, em 1930, mas dizer-lhe que eu, quando cheguei a Portugal, tive o gosto enorme de participar em 2 grupos de teatro, quer na Atalaia, quer no Alto Estanqueiro Jardia. Portanto, também tenho essa vertente, esse gosto enorme pela cultura. Acho que é uma aposta que temos que fazer muito forte, permitir que os jovens, e quando falo em cultura, a cultura é muito eclética, portanto ela é muito transversal. Pode ir do teatro ao canto, à música, às bandas de garagem, toda ela leva a que as pessoas exteriorizem o seu gosto e temos que apostar muito. Temos também que criar espaços onde os jovens sintam que podem se divertir, podem praticar desporto, e isto temos que fazer em conjunto. Não pode ser única e exclusivamente a Câmara a ser dirigista, de forma alguma. Tem que chamar e apoiar um movimento associativo para que ele seja capaz de mobilizar os jovens através das escolas, em parcerias, em conjunto, para desenvolver os projetos. Às vezes não é só dinheiro. Nós podemos ter um orçamento e, se todos entenderem que esse orçamento que está ali disponível vai permitir desenvolver projetos, vão de certeza as associações e os próprios jovens ter a criatividade de se ajustar à parte financeira, não pondo em causa a sua criatividade. Têm que ser incentivados, temos que lhe dar espaço, e nada melhor do que todo um concelho, porque isto tem que ser transversal. Também não pode ser só para o centro do Montijo, não pode ser só para a cidade do Montijo, também temos que ir a Canha, onde temos tão poucos jovens e precisam tanto de respostas. Temos que ir ao Alto Estanqueiro e à Jardia, temos que ir à Atalaia, temos que ir a Pegões, temos que levar a cultura, o desporto, a capacidade deles se poderem divertir também e a gostarem, acima de tudo, o orgulho da sua terra. Nós temos tradições, e permita-me aqui que introduza esse fator, nós temos tradições que são nossas, são muito próprias, e não temos que ter vergonha, cada um gosta, a liberdade é essa mesmo, cada um poder gostar daquilo em qual se sente bem, não pondo em causa nem afrontando os outros. Esta é a nossa riqueza democrática, e incentivar as nossas tradições e a preservação e a existência delas, como as nossas tertúlias, dá força à nossa festa tão querida, que são as festas de São Pedro, valorizando-a, tornando-a um ponto importante do desenvolvimento e da afirmação do orgulho
do nosso concelho, do orgulho em ser montigense, em ser aldeano, como agora também se diz. Este orgulho que está nas nossas raízes vem precisamente se reforçarmos muito o apoio aos jovens, quer na vertente da cultura, do desporto, mas também apoiando o desenvolvimento económico. Se não houver desenvolvimento económico, não pode de maneira alguma haver bem-estar social nem solidariedade, porque só temos dinheiro para distribuir e para apoiar se tivermos quem pague impostos, quem gere riqueza, quem possa criar bem-estar. Sendo as novas tecnologias cada vez mais um meio de divulgação da informação existente, nós temos uma página oficial no Facebook, ao qual nós colocamos a questão de que iria estar presente hoje para uma entrevista, e assim abrimos à população para efetuar algumas questões. Da triagem que fizemos, vou-lhe efetuar algumas questões para responder. A primeira questão que nos efetuaram e que nós escolhemos foi como é que explica as divergências entre a posição como deputada da Assembleia da República e candidata à Câmara Municipal do Montijo, nomeadamente na questão do apoio aos idosos e na dinamização do comércio local. Não tenho que... Eu estou a apresentar aos montigenses um projeto para o Montijo, portanto não tenho dualidades, não é? Como já referi no início, exerço funções de deputada, não escondo que sou social-democrata, assumo como tal, e penso que o que está a ser feito é no sentido de cumprirmos e darmos cumprimento a uma situação que foi colocada ao país, e quem colocou o país nessa situação é que terá que responder por isso. No sentido de haver dualidades, não. Eu sempre fui uma pessoa ligada à área social. É-me conhecido o meu currículo, o meu percurso. Sempre estive envolvida com as pessoas que trabalham, quer com crianças, quer com jovens, quer com idosos. Fui dirigente numa instituição ligada à terceira idade. Tenho muito gosto e acho que estamos numa sociedade que está a envelhecer. E estando numa sociedade que está a envelhecer, temos que olhar para esta problemática com uma atenção muito especial. Não há dualidade, há um desejo enorme de servir, de apoiar as pessoas com mais dificuldades e entre elas as pessoas idosas. E eu acho que é um dever da sociedade, é um dever muito grande, e daí as medidas que eu apresento no meu programa. Não sinto que, ao nível do comércio... O nível do comércio foi devido ao facto de do governo PSD ter aumentado o IVA. Ter aumentado o IVA. Em relação a essa questão. O comércio do Montijo não caiu só com o aumento do IVA. A situação de sofrimento e de quase morte lenta que muitos dos comerciantes sentem no Montijo não decorre só recentemente. É algo que vem a acontecer há muito tempo e os montijenses sabem isso. Já citei alguns casos, como foi o caso de retirar daqui os barcos do centro, como a estratégia de investimento apenas na área dos serviços, da captação de novos projetos para o Montijo na área dos serviços, como as grandes superfícies, e não se ter acautelado toda uma circulação, de toda uma reabilitação urbana, ou seja, o Montijo cresceu com uma visão desintegrada e desarticulada entre o que já existia, a nossa terra, o nosso centro, e uma outra centralidade que não se concretizou com as novas urbanizações, que não se concretizou, que não deu uma resposta nova, mas que fez uma forte concorrência precisamente ao comércio local. Por isso é que nós propomos um plano de reabilitação e regeneração urbana do centro do Montijo, de uma dinamização cultural e de apoio ao desenvolvimento do comércio. Outra das questões que nos efetuaram foi que, caso vença as eleições autárquicas, teremos uma Presidente de Câmara a tempo inteiro ou a tempo parcial, devido ao facto da situação de ser deputada na Assembleia da República, ou caso não vença, se vai assumir o cargo de vereadora da Câmara Municipal do Montijo. A primeira é muito simples, é muito fácil de responder. Se a opção dos montijenses no próximo dia 29 for pelo projeto que corporizo, que apresento, do PSD, Juntos pelo Montijo,
logo que tomo posse, sarei as funções de deputada. Há uma plena incompatibilidade, uma clara incompatibilidade entre o exercício dos dois cargos. Ou se é Presidente de Câmara, ou se é deputado. Não pode haver o exercício das duas funções ao mesmo tempo. Portanto, passarei a estar plenamente ao dispor dos monticenses para desenvolver, com muito trabalho, muito empenho, um grande rigor e um grande espírito de diálogo, o projeto que eu tive a oportunidade de apresentar e que o PSD levou ao conhecimento de todos. No que diz respeito à segunda questão, caso não venha a vencer, eu estou convicta e estou a trabalhar para que os monticenses façam uma opção clara, porque está em jogo é aquilo que eu referi, é entre a continuidade das políticas do PS ou uma nova alternativa, um novo projeto, e eu estou convicta que essa vai ser a escolha dos monticenses, respeitando claramente as suas opções. Se não for essa a escolha, para acalmar alguns espíritos que estão muito preocupados se eu fico ou não na variação, eu tenho por hábito cumprir as minhas funções. E ao apresentar-me aos monticenses, exercerei as minhas funções como vereadora com a mesma simplicidade que quando saí de governadora civil, saí num dia e no dia a seguir estava a exercer a minha profissão como técnica superior consultora no Instituto e não fui para dirigente onde tinha o meu lugar cativo. Optei por ir para a técnica, tenho o meu emprego, é ali que eu exerço as minhas funções, tenho um gosto enorme, porque acredito que cada pessoa pode fazer bem aquilo para o qual está. Não sou uma mulher de vaidades, sou uma mulher simples, que faz o que tem que ser feito, no sentido de fazer o melhor possível para aqueles que estão ao nosso lado. Gosto de pessoas felizes. Como pretende, outra das questões também era como pretende apoiar o movimento associativo no Montijo e a dinamização das coletividades existentes, até os grupos não conotados como associações, tertúlias, por aí? Eu já respondi um pouco a essa questão, mas vou dizer, pretendo tratar todos por igual. Ao longo desta campanha, isso já o sabia, porque não vivo aliada do Montijo, vivo aqui, está aqui toda a família, o meu filho, portanto todos nós convivemos e os amigos no Montijo, não estou fora da realidade do Montijo, conheço bem, mas senti ainda mais com o contacto direto que tive e já lá vão mais de 60 reuniões com instituições, empresas, e senti que alguns são muito filhos e outros são mais enteados. Portanto, o que nos propomos é tratar todos dentro da sua especificidade, da sua dimensão, mas tratar com o mesmo respeito e valorizar o trabalho que o movimento associativo, um mais formal, outro menos formal, um com pergaminhos grandes, outros mais jovens a iniciar como o vosso, mas todos com o seu espaço, porque uma comunidade é isso mesmo, é um espaço onde todos contribuem com o melhor que têm e que sabem. Desde que haja respeito, isso é possível fazer. Deixe-me dar uma nota. Eu gosto muito de salientar que o movimento associativo e o seu voluntariado é algo que fortalece a sociedade. E, nomeadamente ao nível das nossas bandas, temos duas bandas que nos temos que orgulhar delas, a formação musical dos nossos jovens e o seu apoio. Isto, ao fim e ao cabo, resume-se muito no ajudar que este movimento associativo gere dinâmicas, gere ao nível da cultura, da área social, do desporto, de outras áreas de intervenção cívica, gere mais-valias para a terra e para o desenvolvimento das pessoas que a elas estão ligados nas mais diversas áreas. Falou há pouco na situação de haver uns que eram filhos e outros que eram enteados, a nível de coletividades, quais foram os setores que notou mais isso? É transversal. Nota-se muito que há uns que têm mais apoio, que são mais acarinhados e outros que nitidamente dizem que não têm apoios, que não são considerados nos planos que a Câmara promove. Tentaremos fazer, ao nível do desporto, um plano que envolva todo o movimento associativo e todas as instituições que estão ligadas ao desporto, como ao nível cultural tentaremos falar com todos. Um diálogo franco e aberto, pondo sobre a mesa as condições que temos, explicando o que há e tentando do pouco fazer muito, congregando os esforços de todos.
é este. Pegando na parte do desporto, que já enunciou agora, vou-lhe efetuar uma questão que a Tânia nem estava no programa. Na entrevista que efetuámos à atual Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Maria Amélia Antunes, disse-nos que a sua grande mágoa foi a não construção do Parque Desportivo. Se for eleita, poderá ver-se um novo Parque Desportivo Municipal aqui no Montijo? Eu tive muito cuidado, eu e a equipa que me acompanha neste projeto Juntos pelo Montijo, de não fazer promessas para que depois não hajam grandes mágoas. Sabe, as pessoas estão muito descrentes em promessas que depois só levam a cartazes nas eleições a seguir a outro cartaz e nas eleições a seguir a outro cartaz. Prometer que se vai fazer grandes complexos desportivos, que se vai fazer piscinas num contexto que não é o de há uns anos atrás, em que havia muito dinheiro, em que a expansão urbanística permitiu à Câmara arrecadar imensas verbas e que não as investiu nessa altura. Agora, num contexto de grandes dificuldades, estar a prometer que vou concretizar em 4 anos esse projeto, não sei se a autarquia tem condições financeiras para o vir a concretizar. E como quero continuar a viver no Montijo, como quero que o meu filho tenha orgulho no trabalho que a mãe faz e a minha família, eu não vou prometer aos montijenses aquilo que não sei se as finanças da autarquia vão permitir fazer. Recorrerei, isso sim, a todos os meios de financiamento, com muito rigor, para os conseguir captar, para trazer projetos para o Montijo, para podermos concretizar. É pena que o Montijo não tenha um parque desportivo digno disso, um complexo desportivo digno disso, como é pena que não tenha um complexo de piscinas aproveitando a nossa zona ribeirinha. É pena que toda uma oportunidade em que houve tanto dinheiro e houve acesso a tantos fundos comunitários tenha sido desperdiçada. É essa a opção que os montijenses vão ter que fazer. Então, de forma a finalizarmos a nossa entrevista e agradecer novamente a sua presença, gostaria que fizesse um apelo ao voto e apresentasse as razões dos montijenses terem a oportunidade de votar em si nas próximas eleições autárquicas no dia 29. Primeiro de tudo, agradecer também a entrevista à AMT e a oportunidade que me deu para estar aqui neste contacto tão direto com os montijenses. Acho que apresentei ao longo desta entrevista razões mais que suficientes para que a reflexão e a decisão de cada um, porque é uma decisão individual e de consciência de cada um que eu muito respeito, possa ser feita muito ponderadamente num projeto que nós apresentamos, um projeto que visa servir os montijenses, que é um projeto que é inclusivo, que visa abranger e trabalhar com todos, que tem ideias claras, que visa também respeitar muitas tradições, mobilizar todos para construirmos uma sociedade de todo, desde as freguesias rurais à sede do Conselho, a todos envolva em prol do nosso desenvolvimento, da preservação das nossas tradições, do apoio aos mais jovens e aos mais idosos, intergeracional, a todos mobilize para voltarmos a ter um grande orgulho em aqui viver, em aqui residir e a pertencer a esta comunidade. Espero que o voto útil, o voto consciente se faça no próximo dia 29 no PSD, que é um projeto de todos e para todos os montijenses. Agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer também a todos que têm a oportunidade de ver esta entrevista. Hoje tivemos a presença da candidata Mercedes Borges, do PSD. Cumprimentos a todos, até à próxima.